Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Hércules. Hoje, esse vídeo aí da abertura à resolução da última prova do Enem, a segunda prova de 2022, o segundo dia, que trata essa aí da parte de matemática, e nós vamos fazer as questões aí, a resolução para você. Só lembrando, quem presta o Enem, né? A forma de correção do Enem, a pontuação do Enem, não é pela forma clássica, que é, por exemplo, a FUVEST. A FUVEST ela tem uma contagem seca de pontos, né? O aluno fez tantos pontos, ele tem aquela pontuação e aquela nota dele entra para nota de corte, para ele ter vaga ou não. O Enem é um pouquinho diferente, tem a tal da TRI, que é a Teoria do Resposta ao Item, e ele vai dando as questões mais difíceis uma pontuação dependendo da pontuação que ele fez, do acerto que ele teve nas questões mais fáceis. Então, é uma teoria, chama lá a teoria de resposta ao item, mas lembrando, se você vai para o Enem, não deixe questão em branco. Toda questão vale ponto. Agora, as difíceis vão valer mais se você acertar as fáceis numa maior quantidade. Beleza? Então, lembrando aí, eu vou fazer um vídeo por questão, né? Mais fácil para para tua pesquisa. E eu estou usando aí a versão amarela da prova, repito, 2022, segundo dia da segunda aplicação. Então, vamos lá? Como de costume, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vem junto. Só lembrando aqui, ó, tá aqui do ladinho, a matemática pode ser fácil. É nosso canal aqui no YouTube, tem também um perfil no Instagram. Se você já é inscrito, bacana, obrigado pelo seu apoio. Se você está vendo esse vídeo ainda não se inscreveu, se inscreva e aí você vai ficando aí por dentro das atualizações no nosso canal. Então vamos lá? Olha lá, só para confirmar, nós vamos aí Enem 2022, a segunda prova, né, a última prova aplicada, o segundo dia, que é a parte de matemática, e a versão que eu estou usando é a prova amarela. Então, nesse momento aí, nós vamos resolver a questão de número 136 da prova amarela Enem 2022, segunda aplicação. Vamos lá? Então, acompanha comigo, ó. Ele fala um texto, aliás, questões clássicas do Enem, né? Em muitas questões ele define algumas situações e você vai usar aquela definição que ele coloca no enunciado. E lembrando que o Enem são questões longas, né? Então a leitura é importante, vai destacando já a parte o que tem importante no enunciado para fazer uma resolução bacana. Então vamos lá? Então, o enunciado da questão. Demografia médica é o estudo da população de médicos sob vários aspectos quantitativos e qualitativos. Um dos componentes desse estudo é a densidade médica, a qual é obtida dividindo-se o número de médicos registrados no Conselho Federal de Medicina, CFM, em uma região, pela respectiva quantidade de pessoas da unidade federativa, correspondente à região em estudo. A tabela apresenta informações sobre 5 unidades federativas relativamente ao total de médicos registrados no Conselho Federal de Medicina e a população existente. Então, a tabelinha que ele dá lá, Distrito Federal, 10.800 médicos para 2.650.000 habitantes. Só lá, a população está em milhar, né? Então esse valor aí, para você pegar o valor real, você teria que multiplicar por 1.000. Minas Gerais tem 40.400 médicos para uma população de 19.900.000 pessoas. São Paulo tem um total de 110.450 médicos para um total de 41.900.000 pessoas. Ainda,
Sergipe tem 3.000 médicos para uma população de quanto? De 2.120.000 pessoas. E, finalmente, Piauí tem um total de 3.300 médicos para uma população de 3.140.000. E aí vem efetivamente a pergunta, né? Dentre as unidades federativas indicadas, qual apresenta a maior densidade médica? Densidade médica. Está o texto. Número de médicos dividido pela população. E aqui, gente, se você for dar uma olhadinha nos dados, vão aparecer contas muito chatas para serem feitas. Mas, cuidado. Às vezes, não é necessário você fazer a conta para verificar qual delas, no caso que ele pede, a maior densidade médica. Então, vamos lá? Ó, um por um, as respectivas unidades federativas. Então, comigo, Distrito Federal. Você tem 10.800 médicos para uma população de 2.650.000 pessoas. Então, a conta a ser feita seria esta divisão. Vamos fazer uma coisa? Esquece os 3 zeros aqui, ó, e faz a divisão aqui, ó, 10.800 por 2.650. E você não vai precisar fazer a conta correta, certinha, bonitinho. É só você perceber isso que a gente chama de estimativa, né? Você vai fazer o quê? Uma ordem de grandeza do número, né? Vai analisar a ordem de grandeza. Então, olha para cá. Se fosse 10.000 por 2.500, a densidade médica do Distrito Federal seria algo de perto do quê? 4 para cada 4 médicos para cada o quê? 1.000 habitantes. Conseguiu enxergar? Eu arredondei. 10.000 por 2.650. Agora você vai ver que isso é o suficiente para você matar a alternativa, porque dá uma olhadinha aqui, ó, Minas Gerais. Ó, se eu fizer no mesmo esquema, cortar 3 zeros aqui embaixo, se fosse 40.400 médicos para 20.000 pessoas, é um pouco menos, mas 40.000 para 20.000 dariam 2 médicos a cada 1.000 habitantes. Cara, já dá para perceber que o Distrito Federal é maior do que Minas Gerais, sem o valor exato da divisão. Concorda, não? Então vamos lá. Minas Gerais já estaria riscado das minhas alternativas. Continua lá. São Paulo. Eu tenho 110.450 médicos para uma população de 40, quase 42 milhões. Então, se eu fizer no mesmo esqueminha, esquecer os 3 últimos zeros e dividir 110.450 por 41.000, você percebe que 110.000 por 40.000 não chega a 3. E lá no Distrito Federal, quanto que era? 4, perto de 4, certo? Então já descartou São Paulo também. Sergipe, esse ficou fácil, ó. 3.000 médicos para 2.120.000 habitantes. Se eu esquecer os 3 zeros finais aqui, ó, eu teria 3.000 para 2.120. 3.000 por 2.000, 1,5 médicos a cada 1.000 habitantes. Bem menor ainda que o Distrito Federal, que por enquanto é a mais, é o valor maior. E, finalmente, Piauí. O que acontece com Piauí? Você tem 3.300 médicos para um total de 3.140.000 habitantes. Então, se eu fizer no mesmo esqueminha, ó, 3.300, esquece os 3 zeros, dividido por 3.140, dá um pouquinho mais do que 1. Seria 1 médico a cada 1.000 habitantes. Percebeu que, sem fazer a conta exata, você tem certeza qual desses 5 estados tem a maior densidade médica, que é o que ele pede no enunciado? Qual deles que é?
Exatamente. Distrito Federal, cuja alternativa é a alternativa A. Bacana? Você fez a prova? Acertou a questão? Efetuou as divisões? Comenta aí para gente. Põe aí nos comentários como você fez essa questão. E aguarde, nós vamos aí postar todas as questões aí dessa prova do Enem 2022, a segunda aplicação, o segundo dia que é a prova de matemática. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Põe aí no comentário se você acertou ou não a questão. Se você já é inscrito, bacana. Se você gostou, dá um like aí para gente. E aguarde, as próximas questões vão entrando aí em breve. Obrigado pela atenção. Beijo grande para todos. Até as próximas.